Amado irmãos, evangelista Dario, por favor, se tiver alguém na cozinha, manda subir, ouvir essa pregação, tá? Por favor. Eu não peço uma coisa dessa, porque hoje é muito importante. E vocês não devem ter ouvido até agora esse tipo da mensagem hoje. Então, eu não sei também quando eu vou voltar, né? Essa mensagem. Como nós somos cristãos, e quando nos tornamos cristãos, existem algumas palavras importantes na nossa vida. Mas se a gente escolher só uma única palavra, para realmente o que mudou na nossa vida, essa palavra seria graça. Concorda comigo? Eu acho essa palavra graça. Cristão usa essa palavra graça. Quando um cristão fala a graça, a pessoa sabe o que está falando. E outros entendem também. Quando você está num sofrimento, uma escuridão da sua vida, que você não sabe quando vai terminar, esse túnel da sua vida. Mas, nesse tipo de ocasião, que o que você espera é graça. E você não tem mais saída, solução, que sua vida está cada vez mais afundando, e você vê que realmente não tem mais saída da sua vida, nessa ocasião também, o que você espera é graça de Deus, não é? Graça. Por isso, quando a gente sofre, tem dificuldade, que realmente você não pode suportar mais sua condição da vida, o que você busca a Deus é sua graça. E assim que você atravessou toda a tribulação, e também você fala que você saiu num lugar que realmente você pensa que ia morrer, mas você saiu pela graça de Deus. Mas eu vou falar outra parte da graça. Essa graça que o cristão fala é só metade. Ninguém fala sobre outra metade da graça. Por isso que eu falo que quem faltou hoje é muito triste. Vocês vão tentar explicar, mas eu tenho certeza que não é fácil. Eu vou tentar, né? Pela misericórdia de Deus. Primeira vez que eu vou falar, se alguém não entendeu, muita gente não vai entender hoje essa pregação. Porque depende da sua espiritualidade. Se você não entendeu, nessa vez, eu permito que vocês podem perguntar sobre essa pregação. Tá? Se você não entendeu, né, depois do culto, outro dia, você pode mandar mensagem, pode me procurar, que, pastor, eu não entendi aquela parte, eu vou explicar. Porque vocês não ouviram essa parte da graça. Então é muito bom, né? Fala para a pessoa que senta do seu lado, você fez bem em estar aqui hoje. Fala. Está triste, você não está vera, mas é assim. Justamente hoje. Deve ter razão. Né? Todo homem, todo ser humano vive com culpa. Culpa no seu passado. Pecaminosidade. É normal o homem pecar. Todos nós somos pecadores. Você olhando sua vida, você tem manchas. Você olhando suas vidas, falhas. Você olhando sua vida, você tem pecados cometidos aí. Você tem vícios, você tem erros, você tem sofrimento, vergonhas, você tem humilhação, você tem totalmente quebrada na sua vida. Você cometeu muitos pecados. Todos nós, inclusive eu. Por isso, antes de ser cristão, isso é inclusive cristão. Cristão não é exceção, tá? A gente também não escapa dessa. Todo ser humano tem culpa no cartório. Tem culpa na sua vida. Aí o que acontece? Quando você trabalha uma coisa,
ou algum lugar que dê coisa errada, coisa que realmente você sofre, quebra, ou que você sente? Isso por causa daquele pecado, aquele erro, aquela falha. Por isso você está pagando agora o preço do pecado. Isso não precisa ser exatamente você, mas se você é casado por causa do pecado da sua esposa, por causa do seu marido, por causa do seu amigado, por causa do seu namorado, namorada, você vai enfrentar situação horrível da sua vida, e que não para da sua vida, mas pode atingir toda a sua família, pode atingir todo o seu redor. Às vezes, por causa de pecado do pai, todos os seus filhos vivem tudo separado. Pior que esse pai nunca se sente pecado. E que uma vida nunca experimentou família normal. E que você vive querendo construir um lar perfeito que você não vai conseguir. Você não é Deus. Todas essas coisas, seu passado, está injetado lá. Então, a gente vive sempre com culpa da sua vida passada. Diretamente e indiretamente. E seus filhos vão pagar. Quando você vê alguma coisa errada na sua vida, a vida de seus filhos, pai, mãe, alguém, você sabe, eu estou pagando o meu pecado. Ou, às vezes, a gente procura. O que é ela, minha esposa? Quem é aquela mulher que eu estou vivendo que ela cometido pecado? Que é aquele homem que parece bondoso, santo, mas que monstro que existe no seu passado? Aí a gente vê, e a gente vive enfrentando a vida, patinando, e você sabe, isso é seu destino. E você luta por isso. Por isso você quer vencer a vida. Você luta, reluta. Porque esse é seu caminho. Esse é seu dever. Essa é sua obrigação. Você sabendo disso que você casou, sabendo disso que você trabalha, sabendo disso que você está ali. Porque esse pecado, esse seu passado, te pegou. Sempre foi assim, e sempre será assim, que esse pecado não vai te largar, até ao seu túmulo. E muita gente é sepultado junto com seu pecado. Então, irmãos, hoje a gente vai compartilhar sobre a graça pessoal. Graça que a gente tem é graça humana, graça que você quer, graça que você quer sair da dificuldade, graça que você espera alguma esperança, mas você nunca imaginou graça que Deus pensa. A graça, hoje o que a gente vai compartilhar, a graça ao lado de Deus. Como que Deus planejou essa graça? Para que essa graça é que somos salvos, somos filhos de Deus. Então a gente vai deixar totalmente a graça que a gente sempre falou, graça que você vive, graça que você espera. Agora a gente vai parar, a gente vai ver graça que Deus está falando. Essa é outra parte, outra metade da graça. Então muitos cristãos, muito não, eu não estou exagerando, quase todo cristão conhece essa graça da parte humana só. E hoje a gente vai trabalhar, analisar essa parte. Aí que você entende totalmente o que é graça. Amém? Então, por isso que eu estou falando. Alguma coisa vai te pegar.
Você vai ser ofendida, você ficar assustada. Mas não se preocupe, tá? Se você não entendeu, a gente conversa, a gente explica. Porque com essa totalidade da graça que a gente vive, realmente nossa vida nova. Amém? Se não, você sempre vivendo pela graça que você vive. Você não vive pela graça de Deus? Por que você chora? Você não vive pela graça de Deus? É ou não é? Mas por que você fica totalmente frustrado na sua vida? Você não vive pela graça de Deus porque você cometendo pecado outra vez. Você não vive pela graça porque você odeia seu esposo. Porque você tem raiva da sua mulher. Você não vive pela graça de Deus porque seu negócio não anda. Você falou, graças a Deus eu fiz isso, mas graças a Deus você está quebrando a mesma coisa que você falou, que pela graça que você se levantou, mas e agora onde está essa graça? Porque você conhece só metade da graça. Então a gente vai aprender outra metade. Está preparado? Preparado. Muito bem. Então, o que é graça de Deus realmente? Graça. Graça de Deus, que a gente tem que saber de ouvir palavra de Deus, ordem de Deus. Quando você consegue ouvir palavra de Deus, quando você conseguir realmente sua ordem de Deus, e você pode sujeitar-se sua vida diante de Deus, então isso é o quê? Graça de Deus. Tá? Eu vou falar o outro lado da graça. Isso chama graça. Hoje a palavra de Deus começa assim, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vos corpo mortal. Deus fala, Deus sabe que nosso corpo é o quê? Corpo mortal. Nosso corpo morre, pessoal. Se Jesus Cristo vem em sua segunda volta, antes da gente morrer, sim, nós realmente teremos corpo glorificado que não vai se estragar mais, mas geralmente a gente morre. Se morre porque nosso corpo é deteriorado, o corpo mortal. E Deus sabe que nós temos esse corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso quer dizer que o quê? A gente vivia com pecado. Esse pecado te pegou, seu calcanhar sempre te persegue, não te larga de jeito nenhum. Aí você fez alguma coisa errada e você já prevê que coisa não vai dar certo, logo você lembra aí porque você pecou lá. Você fez aquela parte errada e agora está acontecendo isso. E você olha aqui, às vezes seus filhos, ou às vezes seus netos, às vezes outra pessoa que não tem nada a ver diretamente, mas você sabe que eu estou passando minha desgraça para essas pessoas. Porque nós temos esse corpo mortal. E ainda disse, não reine. Falou assim, esse é imperativo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Na verdade, você fez isso porque você tinha apaixonado. Essa paixão, claro, inclui paixão carnais. Imagina, pessoal, eu não quero ofender ninguém, mas a gente fala, se pessoa casou 2 vezes, homens, você tem que pagar pensões. Se você casou 3 vezes, você tem 10 filhos, você tem que pagar pensões para 10 filhos. É ou não é? Se não paga, o Brasil tem, nossa terra, nosso Brasil tem 3 leis severas. Uma dessas leis é o quê? Que você não paga a pensão, aí você é preso já. Resto pergunta para a nossa promotora aí. Tá? Tem coisas que você não escapa. Você pode casar quantas você quiser, tá? Mas você vai pagar tudo isso. É ou não é, pessoal? Pessoal,
Nosso corpo é corpo mortal. E pecado reinava, mas aqui agora diz, não deixe reinar esse pecado na sua vida. Falou isso. Por quê? Eu já vou pular, versículo 14. Por que tudo isso? Versículo 14. Vamos ler o versículo 14. Porque pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo de onde? Debaixo da graça. A gente vivia debaixo do pecado, porque pecado era nosso Senhor. A gente era escravo, a gente era servo desse Senhor. O que fala esse texto que a gente leu? Quem é seu Senhor? Aquele que você serve. Ele é Senhor seu. Então, esse pecado que era dono da sua vida. E agora, quem é seu dono? Você está debaixo de quem? Você não está debaixo da lei. Se for lei, todos nós erramos, pecamos, falhamos, não é assim? Mas Deus está falando, você não está debaixo da lei. Seu dono não é mais pecado. Você está debaixo da graça. Você ouviu? E você tem que se sujeitar, você tem que obedecer. Isso chama o quê? Isso que chama graça para Deus. Não é que o que você recebeu ou o que você melhorou. Para Deus, graça não é que você está debaixo da lei, debaixo do pecado, mas você está debaixo da graça, você está debaixo de Deus. Repita comigo. A graça é Deus. Aqui fala, você não está debaixo do pecado, debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Graça é o quê? É Deus. Você está sob meu controle. Eu sou seu Senhor. Você trocou seu patrão, você trocou seu dono. Seu dono era pecado, agora seu dono é Deus. Quando seu dono era pecado, você estava debaixo da lei. Agora, como Senhor Deus é seu Senhor. Então você está debaixo da graça. Isso, você ouviu? Como que chama? Graça. Você agora vive com isso? Graça. Essa aqui é graça. Pessoa não acredita nisso. Por quê? Ainda é escravo do pecado. Ainda não conhece graça, que é Deus, que não conhece. Difícil, né? Tudo não dá assim. Fingindo que sabendo ou não sabendo, para eu não adivinhar. Tudo bem. Depois pode perguntar. Então, o que é graça? Repita comigo. Graça é? É Deus. Você está debaixo de Deus. Quem pode dar graça é só Deus. Agora você obedece disso. Significa o que você tem? Graça de Deus. Quando fala graça, pensa que recebeu muita bênção, para lá, saúde, melhorou, enfermidade, câncer, agora tem vida, agora resolveu, abriu um negócio, dando muito. Tá bom, isso é bênção também, uma parte. Sim, graças a Deus. Mas, quando você pode obedecer. Obedecer o quê? Eu ouço, Senhor, sua palavra, porque você tem graça. Se você não tem graça, você não vai ouvir nenhum pouco da palavra. Não se alguém não está entendendo nada, não está ouvindo, porque, desculpe, você não tem graça. Deus tem misericórdia sobre sua vida. E ouça, se você ouvindo, você tem graça. Ninguém falou amém, todo mundo está desgraçado aqui. É fácil, você não pode enganar.
Eu converso com pessoa, a pessoa acha que é bom cristão, conversando, dá para saber que pessoa tem graça ou não. Essa pessoa fala toda hora graça, graças a Deus. Que nada, a pessoa não tem pingo da graça. Nem entende. O que é graça? O que é graça? Aí que fala versículo 13. Falou, versículo 12 falou que não deixa esse pecado reinar você. De jeito nenhum. Por quê? Versículo 14 fala, você está debaixo da graça, não debaixo da lei. Aí no meio, hambúrguer, conhece hambúrguer? Hambúrguer aí, ó, Nixon. Esse 3 versículos. No meio, versículo 13 é aquele hambúrguer mesmo, da carne. Como que fala esse carne em versículo 13? Todo mundo junto? Nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos, Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui sai 2 tipos de instrumento: instrumento de iniquidade e instrumento de Deus, instrumento de justiça. Não é assim? Quem é instrumento? É você. Você, nosso corpo, nosso membro é instrumento. Se nosso dono é pecado, o seu era instrumento de o quê? De iniquidade. O que você faz, faz besteira. O que você faz, um dia você vai pagar por esse pecado, esse preço. Mas você tem que ser instrumento de justiça. Essa palavra, instrumento, a palavra grega, opla, essa palavra tem 3 tipos de significação. Eu não gosto dessa tradução instrumento, né? Eu prefiro o outro. Aqui está muito fraco. Essa palavra opla significa weapon, é arma. Inclusive, nova versão língua coreana traduziu já, lá também estava escrito instrumento. Agora eu verifiquei que agora a Bíblia coreana fez outra tradução, com a palavra original, trocou para arma. Fez agora correta essa tradução. É arma. Você era o quê? Antes era arma de diabo. Seu corpo era arma de diabo. Agora nosso corpo é arma de quem? De Deus. Amém. Troca. Você era a arma do pecado, você é a arma da iniquidade. Essa opla tem arma, ou tools, é ferramentas. Você era ferramenta de diabo. Quando o diabo quer fazer uma coisa errada, maldade, usava você, sua vida, e cutucava, porque você era ferramenta predileto de diabo. Você era instrumento musical de diabo. Quando toca a sua vida, só fala besteira. Quando toca a sua vida, você era instrumento diabólico. Mas sua vida mudou. Porque você está debaixo da graça. Você agora é instrumento da justiça. Você é instrumento de Deus. Você é ferramenta de Deus. Você é arma de Deus. Aleluia. Deus pega esse ferramenta agora. Quando Deus quer trabalhar sua obra, usa o quê? Sua vida. Agora você, ferramenta de Deus. Deus quer receber louvor, Deus toca a sua vida. Louvor, adoração, sua vida, o quê? Grande instrumento, música espiritual para Deus. É não é, pessoal? Pessoal, faz remédio. Se for colocado como instrumento de diabo, fazer porcaria, droga, maconha, veneno, faz comida estragada e coloca muitos ingredientes que ele propriamente não come. Eu gosto de um restaurante, hamburgueria, né? Todo esse lugar. Quando o dono não come, eu não vou mais. Não precisa explicar. Eu vi um restaurante que o dono não comia, comia outro restaurante. Eu nunca vou pisar naquele lugar. Aí eu falo, por que você não come? Um dia eu, com raiva, perguntei, por que você não come lá? Ele falou, estou enjoado. Ah, é? Eu estou enjoado também. Você já enjoou a comida da sua mãe? Então troca a mãe.
Pessoal, a gente era mesma, mas outra pessoa faz remédios, faz vacina, faz nutriente para salvar as vidas, porque é ferramenta de Deus. É a mesma pessoa, você mesmo, cada um de nós. A gente era o quê? Ferramenta de diabo. Instrumento de diabo, arma de diabo. Agora nós somos o quê? Arma de Deus. Ferramenta de Deus. Somos o quê? Instrumento de isso que está falando. Isso é o quê? Isso é o quê? Graça. Agora entendeu. Isso que é graça, pessoal. A gente só fala graça para sentimento do homem. Mas graça vem de onde? De Deus. Então tem que entender por que Ele deu essa graça. Então graça é o quê? Graça é ouvir essa palavra. Agora eu sou instrumento, ferramenta, arma de Deus. Você ouviu? Então obedeça. Isso chama graça de Deus. Então repete comigo. A graça é poder para sujeitar-se a Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Tá? Segundo ponto. Agora fica muito atento. Esse segundo ponto é muito delicado. Que alguém não vai gostar. Se alguém que não tem esposa aqui, sim, aí vai gostar, né? Ainda bem que ela não está ouvindo. Ou vice-versa. Mas toma cuidado, mas quem está casal, isso é bênção de Deus, amém? Que vai ouvir. Segundo ponto. Se você entende graça, é assim, eu vou desafiar. Não vai sair ninguém agora, tá? Por favor, mesmo que você tenha problema fisiológico, biológico, não sai, até terminar. Senão você vai errar tudo errado. Jovens, olha para mim. O que é graça? Irmãs, não esforça muito para amar seu marido. Irmãs, não esforça mesmo para obedecer seu marido. Irmãs, que você que está vivendo vida conjugal ou namorando, não esforça muito para amar, obedecer, conviver com o homem que você está vivendo agora. Vice-versa. Homens, você não precisa sacrificar toda a sua vida para conviver com a mulher que você está vivendo. O que eu estou falando? Se você faz isso, você está cooperando com seu pecado. Os pais não amam, não educam, não cuidam seus filhos tão forçadamente. Não sacrifica tudo, só você convergindo o amor para seus filhos. E você acaba negociando com o pecado. E isso mostra que você ainda seu dono é pecado. Você está sob debaixo da lei. O que significa isso? Uma esposa que casou segunda vez, ou terceira vez, ou vida conjugada, ama seu marido porque ela pecou no primeiro casamento, deu errado. Então ela não quer errar. Ela quer dar seu máximo para esse homem. E você fazendo isso, pagando o seu preço do seu primeiro casamento. Isso é pecado, pessoal. Você não precisa amar realmente colocando toda a sua vida e amar seus filhos, porque você foi mal criado, realmente chutado dos seus pais, e você quer mostrar que você não educa seus filhos assim. Então você está lembrando seu passado, e seu passado controlando suas emoções, com essa raiva, mesmo que você está falando que não é, mas essa raiva está penetrando na sua medula, seu espírito, e você está fazendo tudo isso para mostrar que eu não sou igual ao meu pai. Então todos nós somos o quê? Escravo de pecado.
Porque você pecou muito no passado, você falhou muito. Por isso você quer atender a pessoa bem agora. E você está acabando negociando com pecado. Porque você está preso no seu passado. O que significa segundo ponto? Né, Cássio? Você entendeu, né? Eu vou agora namorar bem com um oriental. Você quer pagar preço do seu passado. Não por isso que você vai casar com um oriental. De jeito nenhum. E você está pegando todo o pacote do seu passado. Segundo ponto, vamos falar todo mundo junto? A graça é poder para quê? As coisas finitas. Compreendam as coisas eternas. O que significa isso? Nossa vida é limitada aqui na terra, não é assim? Se nós somos realmente, conhecemos graça, você vai amar seu marido como se fosse seu primeiro amor. Sua esposa, primeiro amor. Você ama seus filhos porque seus filhos. Você não precisa provar nada. Você não precisa pagar nada do seu pecado. Você não precisa lembrar nada, porque todo esse seu pecado foi pago por Senhor Jesus Cristo. Amém? Nada. E ama simplesmente. Educar bem seus filhos simplesmente. Ouve sua esposa simplesmente. Se você trata bem sua esposa porque está trazendo muito dinheiro, você trata obedecendo muito bem seu marido porque está trazendo dinheiro e comprou roupa, e você está negociando com o pecado. Você ama ela porque Deus deu a vida. Esse homem. Sim, é difícil, porque seu pecado te pega, seu passado te pega, mas você tem que ouvir pela graça. Deus disse: não ouça mais, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você tem que ouvir, isso é graça. Amém? Eu não vou fazer mais isso, porque tudo deu errado. Não, deu errado porque você era ferramenta de diabo, do pecado. Agora você é ferramenta de Deus. Isso que está falando. Ama seu namorado como se fosse seu primeiro amor. Não compara não, isso é tudo negócio de pecado. Quem pode fazer isso? Terceiro ponto, graça é poder para ressurreição. Ressuscitar. Porque você, quem ressuscitou? Aquele que morreu. Você morreu com o pecado. Pecadores, levanta a mão. Quem não levanta a mão, todo nosso pecado foi sepultado, faz igual eu, tá? Eu também pecador. A gente merece morrer ou não? Levanta a mão assim, irmão, somos pecadores. A gente merece morrer. Duas mãos, eu quero ver, todo mundo. Repita comigo, sou pecador. Eu mereço morrer. Aí fala assim, eu morri com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. Fala agora, ressuscitei. Aleluia. Nova vida. Amém. Pode baixar. Você vai amar com essa ressurreição. Seu pai morreu, sua mãe morreu, sua vida, seu passado, seu pecado, tudo morreu. Com quem? Com quem? Jesus Cristo. Isso você tem que ouvir, isso você tem que acreditar. Isso chama o quê? Isso chama o quê? Graça. Entenda bem o que é graça. Você não ouviu, não dá para acreditar, você não tem graça. Você casou, terceira vez, essa esposa que você está vivendo, eu estou fazendo para você entender. Eu não estou criticando ninguém. Essa esposa, ela já casou quarta vez, eu sou quinto homem.
Aí você pensa, como que ela vivia, como que ela passava nupcial, como que ela tinha relacionamento. Pensa ou não pensa? Você é o quê? Prisioneiro do pecado. Você tem que olhar a pessoa como tal. Como primeiro amor. É assim. Senão você quer recompensar. Então, esse meu marido, ele divorciado, casando comigo, então pelo menos ele tem que fazer isso. Esse é o quê? Coisa de diabo. A pessoa não conhece graça. Não. Ainda bem que aquela vez eu casei com um documento, tudo isso, deu problema para dividir na separação. Agora eu caso e não caso de jeito nenhum na papelada. Está vivendo sob pecado. Ouça a palavra de Deus. Se você tivesse a graça. Se você tem graça, você ouve. Tá? Por isso, quem está vivendo amigado, eu falo. Por isso eu permito, pode casar aqui, eu vou fazer casamento. Amém? Amém. Não vive escondido, não. Traz aqui. Faz casamento. Amém. Você fez alguma coisa passado errado? Por isso que você está pagando sua vida e vivendo? Não faz isso, não. Porque você não sabe, então, graça. E graça é maravilhosa, né? É ou não é? Eu falei, quem tem raiva com essa pregação, triste, não entendeu, me procura, eu vou explicar melhor. Eu não vou continuar mais a pregação, para não trazer mais dúvida a vocês. Acho que é suficiente aqui. Então eu vou finalizar, tá? Por favor, eu vou pedir a ajuda do nosso presbítero. Nossa igreja é boa, né? Presbítero que toca piano só existe, faz até só nossa igreja, eu acho. Esse sorriso significa o quê? Essa risada significa o quê? Hã? Não inventa, não. Eu vou falar de novo. Responda de coração. Nossa igreja é uma das igrejas raras que é o presbítero que toca piano. Amém. Não ri, hora errada, não. Isso fica sem graça. Eu desperdicei muito tempo na minha vida. Eu falhei muito. Pode ser, não era minha culpa. Eu colei na escola. A primeira vez que eu colei, quando eu era 6º ano na Coreia. Eu colei. Eu estudava, mas quem sentava ao meu lado era meu muito amigo. Esse cara era o primeiro lugar da toda a escola. Esse cara fazia a prova, mostrando toda a resposta ao meu lado. E como eu era bom aluno, meu professor não olhava outras pessoas, nem fiscalizava a minha vida e meu amigo, porque a gente era alunos modelos. Eu colei. Ele se tornou o primeiro lugar da escola, eu me tornei segundo lugar da escola. Esse me pegou. Esse me pegou. Por isso, quando eu cheguei ao Brasil, eu estudei no colégio objetivo. Eu era bom aluno, pelo menos matemática, física, química.
Eu passava toda a cola para outros alunos. Todos os alunos que precisavam passar do ano sentavam ao meu redor. Quando eu terminava a minha prova, eu entregava a prova para eles. Minha prova passava a classe toda e entregava. Eu queria pagar meu pecado, mas não era aquele jeito, porque tudo era escravo de pecado. Hoje eu não li todo o texto, mas vocês podem ver. Final é o quê? A morte. Eu namorei uma moça quando era colegial lá na Coreia, antes de sair. Acho que nem minha esposa sabe essa história. Não é assim, namoro, é assim, encontrei algumas vezes. Mas encontrei porque no patinação de gelo. Porque eu era atleta de patinação de gelo. Quando eu patino de gelo, toda a moçada me olha. Eu conheci uma garota que estava apaixonado, né? Mas eu não tinha tempo porque tinha que vir para o Brasil. Aí eu conheci ela há pouco tempo, mas eu não tinha mais tempo. Eu não encontrei mais ela. Eu perguntei para os meus amigos, por acaso passou alguns tempos, assim, um ano, 2 anos, que cheguei aqui mandando carta, assim. Eu perguntei por acaso, como está ela? Diz que ela virou marginal. Conhecendo um rapaz, outro rapaz, assim por diante. Eu chorei tanto. Eu falei, agora se eu conheci uma moça, é só para casar. Eu parei de namorar. Mas tudo isso é o quê? Por causa do seu passado. Isso não é graça, pessoal. Agora eu não vou casar mais, eu detesto o homem, porque você tem sofrido com seu ex-marido. Não fala assim. Você ainda está preso, então. Você é filha de Deus. E Deus vai apresentar filho de seu Deus. Crianças são seus filhos. Agradeça a Deus, mesmo que dificuldade de seus pais, você cresceu bem. Mas você agradeça a Deus, mesmo assim você conseguiu viver bem. Agora ama seus filhos, porque são seus filhos, nem menos nem mais. Irmãos, essa é graça aqui, Deus nos ensinando. O que é graça? Graça é poder de ouvir palavras de Deus e obedecer a Deus. Então você tem graça. O que é graça? Mesmo que você, um ser humano finito, mas você vê coisas infinitas. Por isso, para você, terminou as coisas e você a ama outra vez. Você está aprendendo a amar. E você vai. Você não precisa esforçar para recompensar seu passado. Eu vou amar mais esse homem, essa mulher, essa família, eu vou fazer isso, Não! Faz seu máximo, porque você é filha de Deus, filho de Deus. Como se fosse você vai viver eternamente. Não precisa ficar desesperado com seu filho. Eu não cuidei bem daquele filho, por isso ele tem trauma, que cresceu assim. Não é assim. Trata ele como ele é. O que você pode fazer agora? Só isso. E você
Esqueça, fica livre. Aqui sai a palavra, você está libertado do pecado. Isso quer dizer o quê? Você morreu. Você ressuscitou. Isso quer dizer que você morreu. Sim, somos pecadores. Morremos com Jesus Cristo. Aleluia. Nós ressuscitamos. Então, vamos começar tudo outra vez. Amém. Agora entendeu, né? Porque você veio hoje bem. Quando que a gente ia compartilhar essa palavra outra vez? Quem não veio hoje, vai viver sendo cristão, vivendo bênção, graça, vai sofrer. Vai servir, pagando o seu preço do pecado passado, ou raiva, ou humilhação. Agora eu vou mostrar que eu também posso fazer isso. Faz tudo errado. Vamos orar? Oremos.